Em mais uma decisão esdrúxula, Gilmar Mendes voltou a jogar gasolina no incêndio que consome o STF. Desta vez, o ministro anulou a quebra de sigilo da empresa ligada a Dias Toffoli, que foi pedida pela CPI do crime organizado. Na verdade, é mais um episódio de blindagem, ou melhor, de autoblindagem dos membros do Supremo Tribunal Federal. E essa história já está indo longe demais. Sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui juntos. Revista Oeste. Gilmar derruba quebra de sigilo de empresa ligada a Toffoli. Ministro do STF desautorizou a CPI do crime organizado do Senado. Eu quero trazer para você um videozinho da CNN Brasil e eu vou comentando. A CPI tinha determinado a quebra de sigilo dos irmãos de Dias Toffoli e, na verdade, da empresa que tem como sócio Dias Toffoli e seus irmãos, e também determinada a convocação dos dois irmãos deles que são sócios. Agora tudo caiu. Ontem o ministro André Mendonça afirmou que os irmãos dele não têm necessidade de comparecer à CPI, justamente seguindo a jurisprudência do STF, que geralmente caminha nesse sentido. E agora... Ontem eu comentei com você, o motivo dele desautorizar a ida deles à CPI é porque alguma coisa muito grande está chegando para esses irmãos do Toffoli aí. Como eu te disse, creio eu, que deve ser uma prisão preventiva o mais rápido possível. O ministro Gilmar Mendes deu mais uma decisão, até mais importante que a de ontem. A quebra de sigilo da Maridit, que é a empresa da família Toffoli, que vendeu, que era sócia do Resort Itaiaia, e vendeu sua parcela para um fundo ligado a Daniel Volcaro. Essa empresa é justamente o grande elo, a grande ligação de Toffoli com o Daniel Volcaro. Foi isso que trouxe muita suspeita e que causou toda essa celeuma, que culminou no afastamento dele da relatoria do caso. Ele não se declarou impedido, mas ele entregou a relatoria numa tentativa de baixar a poeira. Depois houve um sorteio e André Mendonça foi sorteado novo relator. E agora, portanto, ele tem uma decisão muito importante e que beneficia muito a família de Toffoli. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, deu um habeas corpus de ofício, ou seja, sem uma manifestação da defesa nesse sentido, para declarar... Monocrática e novamente de ofício, o que está virando praxe na Suprema Corte Brasileira, as decisões monocráticas e por ofício, que é um absurdo total. Anula, a nulidade, é essa a expressão que ele usa na decisão, declarar a nulidade dessa votação da CPI do crime organizado que determinou a quebra de sigilo do ministro Dias Toffoli. E além disso, ele determina para os órgãos, caso já tenham levantado esses dados desse sigilo quebrado, tudo deve ser destruído imediatamente sob pena de responsabilização penal. A CPI viu que ele ainda mandou destruir as provas, né? Mas quem poderá nos ajudar? Eu vou falar ainda nesse vídeo aqui para você. Vamos em frente. Entender o porquê a CPI do crime organizado tinha pedido essa quebra de sigilo, né? Aqui matéria do R7, você der uma olhadinha aqui, ela é do dia 25, de ontem. De antes de ontem, né? Hoje é dia 27 já, nossa, já está acabando a semana, passando rapidinho. CPI do crime organizado quebra sigilo de empresa ligada a Dias Toffoli, aqui o R7. A comissão decretou também a convocação de banqueiro Daniel Volcaro e irmãos do ministro do STF. Vamos entender bem essa história, porque era recente, né? Esse pedido, aí, essa quebra do sigilo que o Gilmar Mendes derrubou hoje. A CPI do crime organizado, que a gente já mencionou na abertura do programa, ela aprovou um requerimento de quebra de sigilo da Maris Participações, a empresa da qual o ministro do STF Dias Toffoli é sócio, e recebeu pagamentos de fundo ligado ao Banco Master. Confira.
O requerimento, de autoria do senador Alessandro Vieira, pede ao COAF que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa de Toffoli, além do envio do relatório de inteligência financeira da companhia para a CPI. A comissão aprovou ainda a convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli, que são gestores da Maridit, e decidiu convidar os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes para explicarem as relações de ambos com o Banco Master. Se a CPI achou necessário tanto o convite aos ministros quanto a quebra do sigilo da empresa ligada a Dias Toffoli e seus irmãos, alguma coisa eles encontraram, não ia sair daí só por política. Apesar que CPIs são investigações políticas, mas como você sabe, essa investigação do Banco Master, ela também é uma investigação de polícia, né? Vamos em frente aí. Os senadores aprovaram ainda o convite para que Viviane Barsi, a mulher de Alexandre de Moraes, explique o trabalho com o Master. O escritório em que ela é sócia firmou com o banco um contrato de 129 milhões de reais. Essa história dos 129 milhões de reais do escritório da Viviane Barsi de Moraes é inexplicável, né? Em vez de perseguir as pessoas, como ele fez com aquele líder sindical lá pessoal lá da Receita Federal, que fez uma crítica e no outro dia foi convocado a prestar esclarecimentos por suas declarações, se ele explicasse o porquê que sua esposa recebe 129 milhões de reais, eu acho que o país já estaria mais tranquilo. Ou não, né? Toffoli deixou a relatoria do processo contra o Master há 2 semanas depois de intensa pressão. A Polícia Federal entregou ao presidente do STF, Edson Fachin, um relatório com um registro de conversas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro que mostravam o envolvimento dele com o negócio do hotel da família Toffoli. No requerimento, Alessandro Vieira diz que a ideia é desmantelar a complexa rede de influência e lavagem de capitais que orbita em torno do Banco Master e de suas conexões com agentes públicos de cúpula. Vieira ainda diz que, no centro desta teia, surge a empresa Maridit Participações S.A., cujo quadro é composto pelos irmãos do ministro Dias Toffoli. A análise minuciosa das atividades dessa empresa revela uma... Na verdade, o que está quase caracterizado, né, é que os irmãos são peças de ferro, ou laranjas. Quem é o dono dessa história toda é o ministro Dias Toffoli. E que a investigação, agora comandada pelo ministro André Mendonça, relator do caso Banco Master, está descobrindo. Uma lei econômica e social inequívoca, sugerindo que a pessoa jurídica não passa de uma estrutura de fachada para ocultar o real beneficiário de vultosas transações financeiras, conclui o senador. E quem é o beneficiário de vultosas transações financeiras? É o irmão mais rico, né? É só seguir o dinheiro. Vamos em frente. Agora eu quero te mostrar um vídeo do senador Alessandro Vieira, que ele é relator da CPI do crime organizado, comentando a quebra, o pedido, né, ou a quebra do sigilo da empresa dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Dá uma olhadinha. O que eu entendo, eu não sei se foi isso que aconteceu, essas quebras foram aprovadas porque elas têm a ver com a REAG, que sim, essa teria a ver com o crime organizado. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso assinante do que se trata essas quebras. Boa tarde. Boa tarde. Acho que tem que dar um passo atrás, André, para poder entender o que é organização criminosa. Tá? Eu vou dar o trabalho do texto da lei, para não perder muito tempo. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou sejam de caráter transnacional. O Banco Master é crime organizado, e o crime organizado só existe mediante infiltração dos poderes. Quando você vai para o plano... Presta atenção nesse detalhe, né, que o senador está dizendo que essa história do Banco Master se trata, sim, de crime organizado. E essa é uma das desculpas que o ministro Gilmar Mendes deu para abolir, né, essa quebra do sigilo da empresa dos irmãos do Toffoli.
trabalho aprovado na CPI. Então, a gente aprova o requerimento da CPI, depois a gente aprova o plano de trabalho. O plano de trabalho tem abas específicas para cuidar da infiltração do crime organizado no poder público e o estudo da lavagem de dinheiro baseado em fintech, sistema financeiro e escritório de advocacia. É textual, foi aprovado por unanimidade. Então, a gente está todas as cautelas para não ter risco de fazer aquilo que ultrapasse os limites da lei. E aí, quando a gente para e entende esses requerimentos, nós tivemos notícias bastante consistentes e não desmentidas de que você tem uma relação financeira estabelecida entre familiares do ministro Dias Toffoli e os controladores do Banco Master, com dinheiro que circula por diversos fundos que são utilizados direto ou indiretamente por outras organizações criminosas, como é o caso do pessoal que está lá na REAG. REAG, tem que lembrar, a REAG recebe dinheiro, inclusive, do PCC. Então, a gente fez a votação com muita tranquilidade, a aprovação foi por unanimidade, não teve soco, não teve pontapé, não teve questionamento, justamente por conta da consistência técnica. A gente sabe o que está fazendo, sabe onde quer chegar, são fatos muito graves, e que a gente imagina que a CPI possa impulsionar essa apuração, sempre dentro dos limites da lei. Só para trazer aqui para o nosso assinante, então a comissão aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal telefônico e telemático do Banco Master, da empresa Marit, essa que pertence à família Toffoli, e da empresa REAG, essa que tem vínculos com o dinheiro do PCC, como o senador estava explicando. Se isso daí não é crime organizado, eu não sei o que é. Vamos em frente. Como eu sempre gosto de mostrar para você, eu gosto de sempre mostrar o outro lado, né? As mídias de esquerda, e a Fórum diz o seguinte: Gilmar Mendes anula quebra de sigilo da empresa de Toffoli ordenada por CPI. Ministro eleva a crise do judiciário com o legislativo ao impedir acesso a dados da Meredith, da qual Dias Toffoli é um dos sócios. A atitude é vista amplamente como uma proteção. Eu também não vejo outro nome, se até as mídias de esquerda estão atentas a esse detalhe aqui, que é mesmo, né, proteção. Então, fica difícil, né? Vamos em frente. Também gosto de repercutir o que a internet está falando sobre isso. Eu peguei uma postagem da Bárbara, do Te Atualizei, no X. Gilmar Mendes impediu a CPI do crime organizado de quebrar o sigilo da Meredith, empresa do Toffoli, que recebeu dinheiro do fundo ligado ao Master, aquele da REAG, ligada ao PCC. Para Gilmar Mendes, a CPI do crime organizado, investigar um crime organizado, é desvio de finalidade. Foi o que o ministro alegou para derrubar, né, a quebra do sigilo. Surreal. Faça alguma coisa, Mendonça. Ele é a esperança para que essa coisa mude, né? Já que ele é o relator do caso Master, mas olha, eles podem até tentar, mas essa manobra, para mim, é desespero de quem sabe que está caindo. Porque o Gilmar Mendes também cairá nessa daí, pode ter certeza. Eu quero mostrar agora um vídeo do Felipe Moura Brasil falando da cronologia da blindagem no STF. Eu vou comentando, mas é muito interessante, dá uma olhadinha. Vamos resumir a cronologia da blindagem. Em 2019, Moraes suspendeu apurações da Receita que atingiam as esposas de Gilmar e Toffoli e censurou matérias sobre o apelido de Toffoli na Odebrecht, amigo do meu pai. Em 2021, Gilmar e Moraes ajudaram Toffoli a anular a delação de Cabral que o citava. Em 2025, Gilmar se juntou a Toffoli para anular todas as condenações de Léo Pinheiro, da construtora OAS, empreiteiro que, em proposta de colaboração premiada, chegou a citar reformas feitas na mansão do ministro. Você viu que o Toffoli, ele vem limpando a barra e devolvendo dinheiro para essas pessoas dos corruptos pegos pela Lava Jato. A gente cansou de noticiar isso daqui, né? Em meio a críticas às condutas de Moraes e Toffoli no escândalo Master e às lembranças dos eventos patrocinados pelo banco, com a presença de todos eles, ainda alterou e dificultou o rito de impeachment contra ministros do STF, enquanto Toffoli, em meio às reações ao seu voo em jatinho com um advogado do caso e ao contrato de Daniel Vorcaro com a esposa de Moraes, assumiu o controle do inquérito, impôs sigilo máximo e, antes de autorizar novas investigações e oitivas, proibiu a CPMI do INSS de acessar provas do celular do suposto banqueiro, deixando o material sob a supervisão exclusiva do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Engavetou tudo, né? Foram sucessivas maneiras que o ministro Dias Toffoli
desesperado, estava tomando para esconder todo tipo de prova que o ligasse a Daniel Vorcaro, ao Banco Master e as coisas que vêm por trás desses acontecimentos aí, desses fatos. De mais de 80 pedidos de impeachment contra membros do Supremo. Curiosamente, a Amapá Previdência, Amprev, presidida por Jocildo Silva Lemos, que já disse ter sido alçado ao cargo a convite de Alcolumbre, destinou 400 milhões de reais a investimentos em papéis do Master. Tá vendo porque o Alcolumbre está sentado em cima da pasta que contém essas denúncias, todos esses processos aí? Porque ele também tem culpa no cartório. E ele está morrendo de medo, porque também sabe que deve cair em breve. Tudo em casa. Só falta gritarem um por todos, todos por um. Isso sem falar nas decisões do próprio Toffoli de anular provas e multa bilionária contra a Odebrecht, além de ter anulado multa bilionária contra os irmãos Batista, clientes de sua esposa, Roberta Rangel. Antes do libera-geral do STF para os alvos da Lava Jato, o acordo de delação de Léo Pinheiro gerou, aliás, uma crise no fim do mandato da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A delação já havia sido assinada pela PGR em dezembro de 2018, mas o acordo ficou parado no gabinete de Raquel por mais de 8 meses. Quando ela finalmente encaminhou os termos para Fachin, parte da equipe da PGR protestou porque Raquel solicitou o arquivamento preliminar de 4 anexos, que envolviam o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um dos irmãos de quem? Dias Toffoli. Em protesto, membros do grupo da Lava Jato na Procuradoria acabaram pedindo demissão coletiva, alegando grave incompatibilidade de entendimento com a titular. De Augusto Aras ao ex-sócio de Gilmar, Paulo Gonet, passando por Raquel Dodge, o histórico de blindagem na PGR contra investigações que atingem ministros do STF é evidente. Não à toa, Gilmar inicialmente deu ao procurador-geral Falando desses procuradores aí, olha, eu nem lembrava mais dessa Raquel Dodge, vi a cara dela e falei, pô, é uma porcaria também. Mas o que o Bolsonaro estava pensando para indicar esse Aras? Olha, né? É difícil de entender. Atribuição exclusiva para denunciar ele próprio e seus pares em casos de crime de responsabilidade, como detalhei no vídeo anterior. Depois o decano se acertou com o Senado e suspendeu da liminar sobre impeachment esse trecho. Ou seja, tirou o bode da sala, mas manteve a exigência de 2/3 da casa, não mais maioria simples, para avançar o processo. Seu candidato favorito ao Supremo, Rodrigo Pacheco, é autor de um projeto de lei que altera a lei do impeachment de 1950. A advocacia do Senado pediu formalmente que o STF aguardasse o Congresso concluir a apreciação. Gilmar topou aguardar o serviço do aliado. Esse Pacheco também é outro, né? Você que é aí de Minas Gerais, que está vendo o seu estado sofrer com as chuvas aí por incompetência de políticos, fique esperto, não eleja o Pacheco. País em que ministro da Suprema Corte legisla para pressionar o Congresso e depois entra em acordo com ele para rever sua própria decisão em troca de medidas legislativas convenientes, já não tem poderes separados, só extrapolações e escambos. De quebra, o relator da lei do impeachment e da indicação de Jorge Messias por Lula ao STF. E o pior disso tudo é, se você fala isso daí, você está atacando a democracia, porque a coisa extrapolou tanto que eles se acham a própria democracia. É o cúmulo, né? É o Everton Rocha, do PDT, do Maranhão, senador que entrou no radar da atual CPMI por reuniões com o careca do INSS e da imprensa em razão da compra de uma fazenda acima do valor declarado por ele na eleição de 2022. Assim como o deputado federal Paulinho da Força do Sul. Essa história que eles fazem aí de comprar por um valor baixo e depois que compra, o valor do imóvel cresce assim estratosfericamente, foi o que aconteceu com o Tayaya. Se isso não é crime organizado, eu não sei o que é. A última coisa que ele quer é irritar os ministros do STF. Por essas e outras, talvez Moraes não tenha sentido a menor necessidade de vir imediatamente a público e explicar o contrato que previa R$3.600.000 por mês de remuneração ao escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, para atuação estratégica, consultiva e contenciosa em defesa do Banco Master perante o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo e em 4 órgãos do Executivo: o Banco Central, a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Sim, a esposa de Moraes foi contratada para defender os interesses de Daniel Vorcaro até na Receita, de onde o ministro do STF já afastou por meses auditores fiscais que ousaram atingir seus colegas. É de lascar, né? No Brasil, se você vê alguma coisa errada e denuncia, quem vai para a cadeia é você. Se esse país não é o país dos ladrões, da maracutaia, da corrupção, eu não sei o que é.
Tomara que eu não seja preso por falar isso também, né? E para encerrar, a revista Cruzoé, do antagonista. Gilmar, Toffoli e o Supremo, que perdeu o poder. Vamos começar de novo. Gilmar, Toffoli e o Supremo, que perdeu o pudor. Foi isso mesmo que aconteceu. Eles têm tanta certeza da impunidade que acham que podem fazer qualquer coisa que a população, os brasileiros, vão acabar engolindo, né? Já porque existe um medo que foi implantado nas pessoas. Se você falar alguma coisa do Supremo, você pode receber a visita da Polícia Federal e ser acusado de atacar a democracia. Mas uma coisa eles não podem fazer: impedir que as pessoas pensem, impedir que as pessoas tenham as suas opiniões. E você pode ter certeza que a maior parte dos brasileiros hoje tem em mente que os ministros do STF são corruptos e que eles mancham a história da Corte Suprema do país. Obrigado por assistir o vídeo até o final.